Posso te contar algo que carrego comigo todos os dias? É um peso silencioso que se acomoda no peito, daqueles que a gente aprende a carregar sem demonstrar, mas que nunca fica mais leve. Me chamo Antônio, tenho 42 anos, e essa história começa numa manhã de maio, com o sol entrando preguiçoso pela janela da cozinha. Era Dia das Mães. O celular tocou cedo, antes mesmo do café estar pronto. O nome dela piscou na tela, Mamãe. Eram 7h18 da manhã de domingo. Olhei para o aparelho vibrando sobre a mesa e hesitei. Estava cansado, tinha chegado tarde na noite anterior, depois de uma semana exaustiva de trabalho. Pensei, ela deve estar ligando para confirmar o almoço. Ligo depois. O toque cessou. Uma notificação de mensagem de voz apareceu. Deixei o celular de lado e continuei preparando meu café. Naquela manhã, o aroma do café parecia mais intenso. Lembro de cada detalhe. O vapor subindo da xícara, o jornal aberto na mesa, o silêncio do apartamento. Era o tipo de domingo que eu guardava só para mim, para recuperar as energias. Mamãe sabia disso. Ela sempre respeitou meu espaço, meu tempo. Talvez por isso eu tenha pensado que não havia urgência. Tomei meu café olhando pela janela, observando a cidade acordar lentamente. Pensei nela, sozinha naquela casa grande desde que papai partiu. 5 anos já. Ela tinha se adaptado bem à solidão, melhor do que eu imaginava. Mantinha a rotina, cuidava das plantas, conversava com as vizinhas. Aos 68 anos, mamãe tinha uma vitalidade que muitos jovens invejavam. Vou ligar para ela depois do banho, pensei. Vou perguntar se ela precisa de algo antes do almoço. O banho demorou mais que o normal. A água quente relaxou meus músculos tensos. E fiquei ali, deixando os pensamentos fluírem. Lembrei da infância, de como mamãe sempre acordava cedo para preparar meu café antes da escola, de como ela cantarolava enquanto arrumava a casa. A voz dela, suave e melodiosa, era como um abraço sonoro que envolvia toda a casa. Saí do banho, me vesti sem pressa. O celular piscava no criado mudo, a mensagem dela ainda não ouvida. Daqui a pouco, pensei, resolvi arrumar algumas coisas no apartamento antes de sair. Organizei livros, separei roupas para lavar, respondi alguns e-mails de trabalho que estavam pendentes. O tempo foi passando. Quando olhei para o relógio, já eram quase 11 horas. Nossa, preciso me apressar, pensei. O almoço estava marcado para 12h30. Mamãe odiava atrasos. Esse era um dos poucos defeitos que ela apontava em mim. Antônio, você sempre deixa tudo para a última hora. Foi quando o telefone tocou novamente. Não era ela. Era a tia Cecília, irmã mais nova de mamãe. Antônio, onde você está? A voz dela estava estranha, trêmula. Em casa, me arrumando para ir almoçar com a mamãe. Por quê? Um silêncio do outro lado da linha. Um daqueles silêncios que anunciam que algo está errado. Sua mãe. Ela não está bem, Antônio. O mundo pareceu desacelerar. As palavras seguintes vieram como em câmera lenta. Estou no hospital com ela. Ela sentiu-se mal logo cedo, tentou te ligar. Meu olhar foi direto para o celular. A notificação da mensagem não ouvida piscava como uma acusação silenciosa. Ela está... Como ela está? Os médicos estão com ela agora. Venha rápido. Não lembro direito como cheguei ao hospital. As ruas pareciam um borrão. Os semáforos, obstáculos irritantes. Estacionei de qualquer jeito e corri para a recepção. Tia Cecília estava lá, com os olhos vermelhos e um lenço amassado entre os dedos. Ao me ver, ela se levantou e me abraçou forte. Ela teve um problema no coração, querido. Foi muito rápido. A vizinha a encontrou e chamou a ambulância, mas não precisou terminar a frase. Entendi pelo olhar dela, pelo aperto em meu braço, pela ausência de esperança em sua voz. Mamãe tinha partido, e eu nem sequer tinha ouvido sua última mensagem. Nos dias que se seguiram, organizei o que precisava ser organizado.
Recebi os abraços, agradeci as palavras de conforto, sorri quando contavam histórias sobre ela. Fiz o que se espera de um filho que perdeu a mãe, mas o celular permaneceu intocado. A mensagem não ouvida. Não conseguia. Não tinha coragem de ouvir aquela voz, de saber o que ela queria me dizer naquela manhã de domingo. Seria um simples bom dia, um pedido de ajuda, um eu te amo. Qualquer uma dessas possibilidades me dilacerava por dentro. A casa dela permaneceu como estava. Os vizinhos cuidaram das plantas. Tia Cecília recolheu o correio. Eu não conseguia entrar lá, não ainda. Uma semana depois, encontrei coragem para voltar ao apartamento dela. O cheiro ainda era o mesmo, uma mistura de lavanda e café. As fotografias nas paredes, os livros nas estantes, tudo parecia esperar por ela. Na mesa da cozinha, encontrei um pequeno embrulho com meu nome. Era um presente, cuidadosamente embalado, com papel colorido e uma fita azul. Um cartão estava preso à embalagem. Para meu filho querido, feliz Dia das Mães para mim, que tenho a sorte de ser sua mãe. Te amo, mamãe. Dentro da caixa, um relógio antigo que pertenceu ao meu avô. Ela sempre dizia que um dia seria meu. Aquele dia tinha chegado. Sentei-me na cadeira da cozinha, segurando o relógio entre as mãos. O tic-tac suave parecia dizer: tarde demais, tarde demais. E a mensagem no celular continuava lá, não ouvida, como um último suspiro congelado no tempo. 6 meses se passaram desde aquele domingo de maio. O outono chegou, pintando as ruas com tons de laranja e vermelho. O relógio do meu avô agora ocupa um lugar especial na minha estante, mas raramente o olho diretamente. É como se ele me observasse, me julgasse pelo tempo que desperdicei. A mensagem continua lá, não ouvida. Tornou-se um fantasma digital que me assombra. Às vezes, tarde da noite, pego o celular e olho para a notificação. Meu dedo paira sobre ela, tremendo ligeiramente, mas nunca toco. Não consigo. Esta manhã, como todas as manhãs dos últimos 6 meses, acordei pensando nela. No café que preparei, coloquei açúcar em vez de adoçante. Do jeito que ela gostava, não do jeito que eu gosto. Pequenos hábitos dela que, sem perceber, fui absorvendo. Como se, através desses gestos, pudesse mantê-la por perto. Minha vida seguiu em frente, como vidas tendem a fazer. O trabalho continua exigente, os amigos continuam ligando, o mundo continua girando. Mas há um vazio persistente, uma ausência que se faz presente em cada esquina da rotina. Na semana passada, atendi uma ligação no primeiro toque. Era apenas a operadora de telefonia oferecendo um novo plano. Percebi então que tenho feito isso constantemente. Atender imediatamente qualquer chamada, como se de alguma forma pudesse compensar aquela única vez em que não atendi. Tia Cecília me visita com frequência. Traz comida, histórias e um olhar compreensivo que não me julga, mas sabe. Ela nunca menciona a mensagem não ouvida, mas certa vez, enquanto lavávamos a louça juntos, ela disse baixinho: "Sua mãe sabia o quanto você a amava, Antônio. Nunca duvide disso." Quis acreditar nela. Quis acreditar que mamãe partiu sabendo que, apesar das minhas falhas, das minhas ausências, dos meus "depois eu ligo", eu a amava profundamente. Mas a dúvida persiste, alimentada pelo silêncio daquela mensagem não ouvida. Ontem, visitei o cemitério. Levei flores, margaridas brancas, as favoritas dela. Sentei-me ao lado da lápide simples e fiquei em silêncio por um longo tempo. O vento sussurrava entre as árvores como se tentasse me dizer algo. "Desculpe, mãe", murmurei finalmente. "Desculpe por não ter atendido." As palavras pareciam pequenas, insuficientes diante do peso do arrependimento. Como explicar que, se pudesse voltar no tempo, largaria tudo para ouvir aquela voz mais uma vez? Como dizer que daria qualquer coisa para ter aqueles minutos de volta? Voltei para casa com o coração pesado. No caminho, passei pela padaria que mamãe adorava. Comprei pão de queijo, o favorito dela. Um hábito que desenvolvi.
comprar coisas que ela gostava, como se ela ainda estivesse esperando em casa. Ao chegar em casa, coloquei o pão de queijo na mesa e olhei para o celular. A notificação ainda estava lá, paciente, esperando, como ela sempre esperou por mim. Lembrei-me de todas as vezes em que ela esperou. Nas apresentações escolares, nas formaturas, nos aeroportos quando eu voltava de viagem. Mamãe era especialista em esperar por mim, com um sorriso no rosto e os braços abertos. E eu não pude esperar por ela naquele domingo. Não pude adiar meu descanso, minha preguiça, meu tempo só para mim. Não pude dar a ela 5 minutos do meu precioso domingo. O apartamento parece maior e mais vazio à noite. Os sons da cidade entram pela janela. Buzinas, vozes distantes, o ocasional latido de um cachorro. Mas dentro, o silêncio é quase palpável. Peguei o celular e olhei novamente para a notificação. Mensagem de voz. Mamãe, 7h18, domingo. Algo mudou dentro de mim. Talvez tenha sido a visita ao cemitério, ou as palavras de tia Cecília, ou simplesmente o cansaço de carregar esse peso. Mas percebi que não ouvir a mensagem não a mantinha viva, nem apagava meu erro. Só prolongava uma despedida que já havia acontecido. Com o coração acelerado, toquei na notificação. Reproduzindo mensagem de voz, a voz dela encheu o apartamento. Suave, melodiosa, como sempre foi. Bom dia, meu filho. Espero não ter te acordado muito cedo. Só queria dizer que estou preparando aquele frango com batatas que você gosta para o almoço. Ah, e se puder passar na farmácia antes de vir, acabou meu remédio de pressão. Não é urgente, tenho para hoje ainda. Te amo muito, viu? Estou com saudades. Até mais tarde. Simples assim, cotidiano assim. Um pedido comum, palavras de carinho rotineiras, nada de extraordinário, exceto pelo fato de terem sido suas últimas palavras para mim. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio. Não havia acusação em sua voz, nem premonição, nem despedida dramática. Apenas o amor de sempre, a preocupação de sempre, o carinho de sempre. Reproduzi a mensagem novamente, e mais uma vez, e outra. Cada palavra, cada pausa, cada inflexão de voz. Gravei tudo na memória, como se pudesse preservá-la assim. Te amo muito, viu? Estou com saudades. Essas palavras ecoaram pelo apartamento vazio. Palavras que eu deveria ter ouvido naquela manhã. Palavras que poderiam ter mudado tudo. Ou talvez nada. Quem pode saber? Peguei papel e caneta e comecei a escrever. Uma carta para ela, sabendo que nunca seria lida. Querida mãe, ouvi sua mensagem hoje. 6 meses depois, mas ouvi. Sua voz continua a mesma. Aquela voz que me acalmava quando eu era criança, que me guiava quando eu estava perdido, que me amava incondicionalmente mesmo quando eu não merecia. Queria poder te dizer que sinto muito por não ter atendido. Sinto muito por ter pensado que haveria tempo depois. Sinto muito por cada vez que adiei uma visita, uma ligação, um abraço. Mas também quero te agradecer por nunca ter cobrado mais do que eu podia dar, por entender meus silêncios, minhas ausências, por me amar do jeito imperfeito que sou. O frango com batatas era realmente meu favorito. Não sei se algum dia te disse isso claramente. Há tantas coisas que não disse. Aprendi da maneira mais difícil, que depois nem sempre chega. Que algumas ligações precisam ser atendidas no momento em que tocam. Carrego comigo seu último presente. Não apenas o relógio, mas suas últimas palavras. Te amo muito, viu? Estou com saudades. Eu também te amo, mãe. E a saudade que sinto é um oceano sem fim. Prometo viver de um jeito que te faria orgulhosa. Prometo atender quando a vida chamar. Prometo valorizar o agora. Com todo o meu amor, seu filho, Antônio. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei junto ao relógio do meu avô. Não sei se ela pode me ver, me ouvir ou sentir minha falta. Não sei se existe um lugar onde ela está, esperando por mim como sempre fez. Mas gosto de pensar que sim.
Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da mesma forma que naquele domingo. Preparei meu café, abri o jornal, mas algo estava diferente. O peso no peito parecia um pouco mais leve. O celular tocou. Atendi no primeiro toque, sem hesitar. Alô? Era apenas um colega de trabalho com uma pergunta simples. Mas respondi com calma, com presença, como se fosse a ligação mais importante do mundo, porque agora eu sei que cada uma pode ser. A mensagem dela continua no meu celular. Não a apaguei, nem apagarei. Agora a ouço de vez em quando, não mais com culpa dilacerante, mas com uma saudade afetuosa. A voz dela se tornou um conforto, não uma acusação. Às vezes, quando o apartamento está especialmente silencioso, quase posso ouvi-la dizer novamente: "Te amo muito, viu? Estou com saudades." E em voz baixa respondo: "Eu também te amo, mãe, eu também." A mensagem que ficou sem resposta por tanto tempo finalmente encontrou seu eco. Não da maneira que eu gostaria, não no momento certo, mas encontrou. E talvez isso seja o máximo que podemos esperar nesta vida imperfeita, que nossas palavras não ditas eventualmente encontrem seu caminho, mesmo que seja tarde demais para quem deveria ouvi-las, mas nunca tarde demais para quem precisa dizê-las.